Quem já abriu, diga amém. Jeremias capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para o quê, meus irmãos? Para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também eu pus atalaias sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor Deus nos exorte, nos confronte, por meio da Tua palavra, Pai. Não queremos ter corações endurecidos, ó Deus, mas que nossos corações estejam quebrantados, abertos, para receber a Tua palavra, Pai. Reconhecemos que esse tempo que nós vivemos tem sido um tempo de apostasia, de frieza, Pai. Por isso, Senhor, que essa palavra vinda de um livro profético, ó Deus, de um momento em que o Senhor usou o profeta Jeremias, que essa palavra nos sirva também nesse tempo, Senhor, para nos despertar e nos fazer voltar para Ti, meu Deus. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Parece, meus irmãos, que há um entendimento, eu diria que um entendimento universal, né, que envolve todo mundo, que envolve toda a terra, um entendimento universal que atravessa o tempo e que está em todos os lugares, um entendimento que incomoda, vamos assim dizer, autoridades em todo o mundo. E que entendimento é esse, pastor? O entendimento é esse, que o mundo que nós vivemos não é ou não está da forma que deveria ser. Há uma sensação de mal-estar no mundo que nós vivemos. Isso nós vemos nos discursos políticos, isso nós vemos nas academias, né, nas faculdades, nas universidades, isso nós vemos nas análises que são feitas, né? Há um mal-estar envolvendo o mundo, de que o mundo não é aquilo que deveria ser. O mundo não está ajustado. Há um descontentamento que atravessa gerações e que se apresenta, eu diria que de forma aguda, meus irmãos, nas ações humanas. Ações essas que a gente pode ver todos os dias. Os protestos que se multiplicam. Eu creio que não há um dia sequer no mundo em que não esteja acontecendo algum protesto em algum lugar, especialmente nas grandes cidades. Uns reclamam do governo, outros apoiam. Uns querem o direito pleno ao aborto, outros defendem a vida. Uns querem mais controle econômico do Estado, outros querem mais liberdades. E nós vemos, há um descontentamento, gerando lado, gerando grupo, gerando ações, reações e por aí vai. Essa semana mesmo,
Nós tivemos um episódio muito triste de um assassinato de um jovem em plena universidade, em pleno debate público. Ele foi ceifado, sua vida foi ceifada, e muito provavelmente por discordâncias políticas, por discordâncias de visões de mundo. Há um descontentamento, e esse descontentamento tem levado pessoas até mesmo a ações extremas de tirarem uns a vida dos outros. E a pergunta é: qual é a origem de tanta insatisfação? Qual é o vazio que está por trás de tudo isso? O mundo não tem essa resposta. Mas nós que estudamos a palavra, nós que meditamos na palavra, nós que cremos na palavra, através do estudo bíblico, através do estudo teológico, nós aprendemos que a causa disso tudo, meus irmãos, é o rompimento que o pecado provocou no coração humano. Quando o pecado entrou no coração humano, o pecado rompeu aquilo que era mais essencial no homem, aquilo que era mais fundamental no homem. E o que é isso, pastor? O pecado quebrou a relação fundamental que dá sentido à existência humana. E sem essa relação o homem vive perdido. E que relação é essa, pastor? A relação do homem para com o seu Deus. Nenhuma outra relação substitui isso. Nenhuma outra relação pode ser desfrutada plenamente sem esse fundamento. Uma relação matrimonial, ela não pode ser plenamente desfrutada se não for fundamentada em Deus. Uma relação de amizade não pode ser plenamente desfrutada se ela não for fundamentada em Deus. Uma relação familiar, ela não pode ser plenamente vivida se não for fundamentada em Deus. E é por isso que nós vemos que o mal-estar que está no mundo se revela desta forma. Essa relação foi quebrada, essa relação foi rompida. E Deus tomou a iniciativa, meus irmãos, de restabelecer essa relação com o homem. Inicialmente, nós que estudamos a palavra e conhecemos todo o texto bíblico e toda a revelação da palavra, inicialmente Deus fez isso por meio da escolha de um povo, Israel. Deus escolheu um homem, Abraão. Por meio de Abraão, Deus formou um povo, e desse povo Deus vem trazendo a sua revelação. Deus escolheu Israel. Mas mesmo assim, nós vemos aqui no texto bíblico, esse povo fazendo o que com Deus? O que esse povo estava fazendo com Deus? Rejeitando a palavra, rejeitando o anúncio, rejeitando o conselho de Deus. E Jeremias foi um profeta que atuou num dos períodos mais dolorosos da história de Israel. Se nós tivéssemos que escolher ser um dos profetas da Bíblia, certamente o profeta que menos alguém escolheria seria Jeremias. Porque quem conhece o texto bíblico sabe o quanto ele sofreu. E o quanto ele profetizou num tempo terrível para Israel. Ele foi encarregado por Deus de anunciar o juízo que estava à porta, chegando em Israel, chegando em Jerusalém. Um juízo que viria através do Império Babilônico, que destruiria a glória do templo de Israel, que era aquilo que mais trazia orgulho para o povo de Israel, era o templo glorioso que Salomão ergueu. Então, o profeta estava dizendo: olha, esse templo vai ser destruído, esse templo vai ser saqueado, as vossas cidades serão queimadas, vossos jovens serão levados. E Jeremias era o profeta que estava anunciando isso, que aquele povo iria mergulhar num cativeiro que duraria 70 anos. E eles não acreditaram nisso.
Eles não queriam acreditar nisso. Eles rejeitaram a palavra do profeta como que dizendo: isso não vai acontecer. Deus não vai permitir que isso aconteça conosco. Mas era o próprio Deus que estava usando o profeta. E antes deste juízo, o povo se alegrava com soluções superficiais para os seus problemas. O povo vivia seus problemas, mas havia soluções superficiais. No próprio contexto aqui do texto, no capítulo 6, um pouquinho antes, no verso 14, diz assim: que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz. E diz o profeta o que, meus irmãos? Quando não há paz. Aquele povo estava maquiando seus problemas, curando superficialmente os seus problemas, as suas feridas, dizendo: está tudo em paz, está tudo maravilhoso, está tudo tremendo. Quando o profeta diz: quando não há paz. Aquele povo estava apegado aos elementos físicos do culto, mas não praticavam o verdadeiro culto a Deus. Também nós podemos ver isso no capítulo 7, no verso 4 e 5. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se devera emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Então aquele povo estava se apegando a soluções superficiais e falsas, dizendo que era tempo de paz, quando não era tempo de paz. Mas mesmo assim, a mensagem inicial de Deus ao seu povo foi uma mensagem de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Irmãos, nosso Deus é um Deus de misericórdia. E a palavra do Senhor canta isso o tempo todo, dizendo que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Graças a Deus por isso. E a misericórdia do Senhor se volta para aquele povo. Deus faz um convite de arrependimento àquele povo. Deus fala àquele povo sobre o bom caminho, um caminho que, segundo o texto, era antigo, já naquela época, e ainda hoje, o homem prefere muitas vezes um caminho novo, mas no capítulo 6, e no verso 16, nós vemos isso. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntais o que, meus irmãos? Pelas veredas novas? Não, o que diz a Bíblia? As veredas que são antigas. E elas continuam sendo antigas. E por que elas estão em vigor ainda hoje? Porque elas são verdadeiras. Elas são as veredas que Deus oferece a nós. Então, pelas veredas antigas, diz a palavra, Perguntai pelas veredas antigas. E diz: qual é o bom caminho? E faça o que, meus irmãos? Ande por ele, e achareis o que? Descanso para as vossas almas. Então, já naquela época, e ainda hoje, as veredas de Deus, alguém pode dizer: são veredas antigas. E às vezes a gente ouve muito isso, pessoas dizendo assim: a Bíblia já é ultrapassada. A Bíblia, os conselhos da Bíblia são conselhos para outra época, não serve para hoje. Mas quem conhece a palavra não pode concordar com isso. As veredas são antigas, mas são verdadeiras. As veredas são antigas, mas são elas que vão trazer, segundo a palavra aqui, são elas que vão trazer descanso para o quê, meus irmãos? Descanso para as nossas almas, descansos para as nossas vidas. E diz a palavra, e muitos querem um caminho novo, querem um caminho de novidade, querem aquilo que possa lhe trazer um prazer imediato. O caminho antigo, meus irmãos, que Deus chamava o seu povo de volta, que caminho era esse, pastor? Nós podemos denominar ou classificar esse caminho como o caminho
da obediência, como o caminho do temor, como o caminho da devoção, como o caminho da verdade. O caminho da obediência a Deus através das suas ordenanças. Então, se alguém quer encontrar descanso para a sua alma, não pode encontrar descanso para a sua alma escolhendo ele próprio o seu caminho. Ele só pode encontrar descanso para a sua alma atendendo para o caminho que Deus nos oferece, o caminho que Deus propõe a nós. Pois ao trilhar por esse caminho proposto por Deus, o texto nos diz que aquele povo encontraria um descanso precioso. Não era um descanso para o físico, mas era um descanso para a alma. E como é gostoso, irmãos, fazermos uma viagem onde a gente possa chegar no destino e descansar o corpo, né? Nós fomos lá para Cabo Frio. Os irmãos, no final do culto, os irmãos podem ver claramente quem foi para Cabo Frio. Os casais que foram para Cabo Frio, né? Você vai olhar, o rostinho está diferente, o sorriso está fácil, né, irmão Antônio? O sorriso está fácil, está alegre, ó, né? E os irmãos lá, meu Deus do céu, se ficaram maravilhados lá com tudo no hotel, né? A vista, né? Aquilo ali promove um descanso para o nosso corpo, né, irmão Antônio? Olhar aquele mar, olhar a natureza, olhar a criação, né? Andar de mão dadas ali com a esposa, desfrutando de um passeio, sentindo o vento do mar batendo no rosto, aquela brisa. Tudo isso traz um descanso para o nosso físico, seja quando a gente vai a Cabo Frio, seja quando a gente vai a Penedo, quando a gente vai a Campo do Jordão, quando vai para algum lugar que a gente faz a viagem e chega naquele lugar, a gente diz assim: agora eu vou encontrar um descanso para o meu físico. Mas o ruim é quando a pessoa pode viajar o Brasil inteiro e não encontra descanso para a sua alma. Porque o descanso para a alma não é uma cama que oferece. O descanso para a alma não é um vento de um mar que traz. O descanso para a alma não é um bom prato saboroso de comida, não. E a pergunta que eu faço aos irmãos: se o descanso é prometido para a alma, que Deus aqui nos oferece ao seu povo, né? Se o descanso é oferecido para a alma, a pergunta é: será que alguém então vai rejeitar em trilhar o caminho que traz esse descanso? Será que alguém vai rejeitar, meus irmãos? Nós diríamos: só um louco vai rejeitar trilhar esse caminho que no final dele vai trazer o descanso para a alma. Mas quando você volta aqui para a palavra, o texto diz, verso 16: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas o texto diz assim: mas eles, o povo, dizem o quê? Qual é a resposta do povo? Não andaremos. E essa resposta talvez não tenha sido uma resposta verbal, mas seja uma resposta com as atitudes que o povo demonstrou para com o próprio Deus. Deus estava ali chamando aquele povo para um descanso da alma, mas aquele povo estava dizendo: não andaremos. E o texto nos mostra que sim, esse povo foi um povo louco que rejeitou a oferta de Deus. Mesmo com uma promessa de descanso para a alma, o povo se recusava em andar naquele caminho que Deus estava ali oferecendo. Mas alguém pode pensar assim e dizer assim, né? Alguém pode pensar de uma forma errada, que eles recusaram a oferta de Deus porque não entenderam esta oferta muito bem. Mas a Bíblia não deixa essa margem para esse entendimento, porque Deus também, a palavra nos diz aqui no texto, né, que Deus insistiu em reafirmar a promessa de descanso para aquele povo, para a alma daquele povo.
enviando os seus atalaias, enviando os seus profetas, enviando aqueles homens que Deus falava: olha, vai e se coloque no meio do povo e anuncie isso. Nenhum homem vai poder chegar perante Deus e dizer: Senhor, eu não sabia disso. Porque Deus tem levantado os seus atalaias no dia de hoje. Atalaias que estão nos púlpitos, atalaias que estão na televisão, atalaias que estão na internet, atalaias que estão nas ruas, atalaias que estão nos vagões de trens. Né? E quando eu falo vagões de trens, até alguns anos atrás, eu tinha uma certa barreira para pessoas que pregavam em trem. Para mim era um certo desperdício da palavra, né? E eu falo isso porque até alguém aqui dentro da igreja pode ter esse tipo de pensamento: é um jogar pérolas fora. Até que um dia eu vi um colega meu de trabalho, um homem inteligente, capacitado, e ele disse que um dia pegou o trem e estava muito mal. E a palavra que alguém deu no trem foi a palavra que abençoou a vida dele. E quando ele me falou isso quebrou meu preconceito que eu tinha de pessoas que pregavam em trem. Então, para mim, meus irmãos, pode pregar em qualquer lugar, contanto que seja a palavra de Deus. Pregando a palavra com fidelidade, pregando a palavra com paixão. Então Deus faz isso, tem levantado os seus atalaias em todo o tempo. E diz aqui no texto, no verso 17: também eu pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Os atalaias, né, no contexto aqui do texto bíblico, eram pessoas que eram colocadas numa torre de vigia, numa cidade. É porque hoje nós vivemos um tempo diferente. Mas as cidades antigamente eram cidades muradas. Né? Quem foi a Cabo Frio lá, né, tem perto do hotel que nós ficamos, tem lá o Forte de São Mateus. Né? Não sei se alguns irmãos foram lá, né, caminhando. Forte de São Mateus. Então as cidades ou lugares tinham chamado fortes ou torre de vigias, onde se colocavam ali as sentinelas, os atalaias, aquelas pessoas que ficavam vigiando para ver algum perigo que pudesse se aproximar, e eles estavam ali anunciando isso. Era também de uso deles instrumentos, e a trombeta era um desses instrumentos. E quem aqui é militar, né, temos aqui na igreja alguns militares que são da área da música, né, o PV? E lá tem toques diferentes, né? Tem toques diferentes, o PV, né? Alguém que pega uma trombeta tem um toque lá, o toque para acordar os militares. Eu não sei qual é esse toque, mas eu sei que tem esse toque, né? Que quando os militares estão dormindo lá no seu lugar, o atalaia se coloca lá e toca, faz aquele toque. E aquele toque já é um toque reconhecido para se levantar. Deve ter o toque para se preparar para a guerra. Então, aqui o texto diz que Deus mandou os seus atalaias. Deus mandou que eles estivessem tocando a trombeta. E o toque da trombeta, irmãos, era algo solene, que anunciava muitas coisas. E uma delas anunciava a chegada do rei, anunciava a convocação para uma guerra, anunciava um comunicado importante de uma autoridade. Então ninguém podia ficar alheio ao toque de uma trombeta. O toque da trombeta, quando tocava, não podia ser desprezado. Mas o que o texto diz que aquele povo fez ao toque das trombetas que Deus mandou? Diz o verso 17, no finalzinho. Deus diz: estás atento ao som da trombeta. Mas eles dizem, o que eles dizem, irmãos? Nós não escutaremos. E isso mostra o total desprezo do povo
para com Deus e a sua oferta de descanso para a alma. E da mesma forma nós vemos isso ainda hoje. A trombeta de Deus está tocando, meus irmãos. Cada vez que a palavra de Deus é pregada, a trombeta de Deus está tocando, anunciando e convocando o povo a adorar o rei, a servir ao rei, a se preparar para a volta do rei. Mas eu pergunto, será que o soberano Deus pode ser desprezado desse jeito? Será que um rei poderia ser desprezado desse jeito? Será que ele, como Deus Todo-Poderoso, não tem o direito de exercer a sua autoridade? E o profeta, como um porta-voz do Senhor, anuncia o que Deus vai fazer. Deus está dizendo, olha, eu quero dar descanso para as vossas almas. Estou mostrando o caminho, mas o povo diz, não andaremos nele. O rei, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu estou mandando os meus atalaias, estou mandando tocar as trombetas, mas o povo diz, nós não escutaremos. E eu pergunto, será que o rei pode ser desprezado desse jeito? E o porta-voz de Deus, que é o profeta, ele anuncia o que Deus vai fazer. Diz aqui no versículo 18, portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. E qual é o mal que vai ser trazido? O próprio fruto dos seus pensamentos. E qual é a razão disso? Porque não estão atentos o que, meus irmãos? As minhas palavras, e rejeitam a minha lei. Então o mal que será gerado seria gerado pelo próprio fruto dos pensamentos daquele povo. E quem conhece a palavra, irmãos, sabe que uma das formas que Deus, uma das formas mais recorrentes de Deus julgar a humanidade, sabe qual é? Sabe que forma é essa? É entregar a humanidade aos seus próprios pensamentos. É entregar a humanidade a praticar as suas próprias vontades, a dar curso aos seus próprios desejos. E a própria palavra do Senhor nos mostra isso o tempo todo. E lá em Romanos capítulo 1, o que Deus está dizendo aqui por meio do profeta Jeremias, a mesma coisa está sendo dita por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, quando Deus diz assim, e eu os entreguei aos seus próprios desejos. Homem cometendo torpeza com homem, mudando a sua natureza, é Deus entregando o homem aos seus próprios desejos. E nós vemos isso todos os dias, irmãos, no noticiário, o como esse juízo de Deus é terrível, quando Deus entrega a humanidade a fazer os seus próprios desejos. E o resultado disso aparece nos noticiários todos os dias. O homem que é capaz de fazer quando entrega aos seus próprios pensamentos e vontades. Crimes por ciúmes e sentimentos de posse. É algo que choca, né? Você vê toda tarde, tem programas especializados em mostrar isso o dia inteiro, né? Mostrar o crime, e o homem que entrou na casa, o relacionamento que acabou, mas o homem não aceitou que o relacionamento acabasse, foi lá e matou a pessoa por ciúme, né, por sentimento de posse. Crimes por causa de ganância. Recentemente, um filho matou a própria mãe. Meu Deus! Quando eu vi essa notícia, isso me chocou. Matou a própria mãe. Nós vemos pessoas que entregam os seus próprios desejos, mergulham em vícios, numa vida de perdição, de prazeres da carne. E tudo isso por quê, meus irmãos?
porque Deus entrega aos homens aos seus próprios desejos. Irmãos, não tem juízo pior que Deus pode dar ao homem do que deixar o homem fazer a sua própria vontade. E é isso que nós vemos na humanidade. A humanidade está entregue aos seus próprios desejos. E no caso de Israel, quando Deus falou isso por meio do profeta, dizendo assim, olha, eu vou entregar esse povo aos seus próprios desejos. E nós vemos o que aconteceu em Israel. A idolatria dominou o coração daquele povo, eles rejeitaram a palavra de Deus, eles não quiseram saber da palavra de Deus vinda por meio nenhum, por meio dos profetas, por meio da lei escrita, por meio das escrituras, eles não quiseram saber da palavra de Deus de jeito nenhum. E a pior escolha que um homem pode fazer, meus irmãos, é rejeitar a palavra. Eu vou repetir isso de novo. A pior escolha que um homem pode fazer é rejeitar a palavra. Por um momento, ele pode até pensar que está tudo bem na vida dele. Por um momento ele pode pensar que está tudo fluindo de uma maneira tranquila, não mudou nada na minha vida, mas entenda que o homem que rejeita a palavra, ele está debaixo de um juízo de Deus. Um juízo que vai se manifestar, vai se manifestar em algum momento ou vai se manifestar no dia do juízo final. Mas ele está debaixo de um juízo de Deus. Mas alguém ouvindo isso pode pensar e dizer, então pastor, a solução é eu entrar numa igreja e eu viver então de alguma maneira uma fé, eu demonstrar uma fé, ainda que seja uma fé superficial, né? Mas alguém pode pensar e dizer isso, né? Então eu quero manifestar apenas uma fé superficial. Mas entenda, irmãos, o nosso Deus não se engana facilmente. Ele não vê, como diz a palavra, ele não vê como o homem vê. Deus vê o que, meus irmãos? O coração. Deus é tremendo. E mandou o profeta falar isso também àquele povo. Vamos voltar aqui ao texto. Que Deus mandou o profeta falar isso, dizendo que viria juízo. E no verso 20, o texto diz assim, para que, pois, me vem o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática das terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e seu companheiro perecerão. Então aquele povo queria ainda continuar com o seu culto superficial, tentando oferecer a Deus o melhor, diz aqui o texto, né, do incenso de Sabá, o melhor da cana aromática, praticar um culto superficial. Mas Deus estava dizendo, olha, nada disso me serve, nada disso me agrada, porque o coração daquele povo estava distante do Senhor. Deus rejeita, meus irmãos, um culto superficial. Deus rejeita a conversão de fachada. Deus não se agrada destas coisas. Mas entenda, Deus faz isso quando Deus rejeita a conversão de fachada, Deus rejeita o culto superficial. Deus faz isso, irmãos, para o nosso bem. É para o nosso bem que Deus faz. Alguém poderia dizer, mas Deus poderia aceitar isso. Não, o nosso Deus não aceita qualquer culto para Ele. O nosso Deus não aceita, me permita a expressão, migalhas de adoração para Ele. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com 1/3 do vosso coração. É isso que diz a palavra? Com a metade do coração. Não, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então, a única maneira que temos que agradar a Deus é buscando Ele de todo o nosso coração. Então, Deus faz isso para o nosso bem quando rejeita, o culto superficial. Deus faz isso para o nosso bem quando nos deixa, meus irmãos, sem saídas. Isso Ele faz para nos mostrar que só podemos descansar de fato, descansar a nossa alma, quando nós estamos nele, somente nele. Como diz uma famosa frase de Agostinho, Fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não descansar em ti. E é isso que acontece. Nós vemos pessoas riquíssimas em que a alma não está descansando. Nós vemos pessoas que alcançam fama e sucesso e a alma não está descansando. Nós vemos pessoas que moram nos melhores lugares, mas a alma não está descansando. Nós vemos pessoas que estão morando talvez em piores lugares, mas a alma não está descansando. Porque o descanso da alma não está vinculado a essas coisas. Não está vinculado ao lugar que a gente mora, não está vinculado ao número, um numerário que a nossa conta corrente possa ter. O descanso da nossa alma não está vinculado aos prazeres deste mundo. O descanso da nossa alma está vinculado a uma coisa só: nós nos voltarmos para Deus e obedecermos a sua palavra. Era isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Então Deus faz isso para o nosso bem quando Ele nos deixa sem saída. E por que Ele faz isso? É para nos mostrar que nós só podemos descansar nele, que nós precisamos voltar para Ele, que nós precisamos estar na presença dEle. E o que Ele quer de fato então, pastor? Ele quer que todos nós, Ele queria que Israel, e trazendo isso para os nossos dias, Ele quer que todos nós, nos voltemos para o seu caminho. É isso que Ele está anunciando na palavra. Ele está dizendo: olha, tem uma vereda que é antiga, e todo aquele que andar por esta vereda encontrará descanso para a sua alma. E que vereda é essa? É a palavra de Deus, é o conselho de Deus. Então esse verso também nos faz lembrar, meus irmãos, de uma promessa que o próprio Senhor Jesus nos faz. Aqui o profeta teve que anunciar desse jeito: há uma vereda, há um caminho. Mas lá em Mateus 11, 28, vamos até Mateus 11, 28. Em Mateus 11, 28, nós vemos agora não um profeta, mas nós vemos o próprio Deus encarnado, anunciando a mesma coisa. Mateus 11 e 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis o quê, meus irmãos? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha o que diz a palavra: que nós acharemos o que, meus irmãos? Descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas aqui nós vemos uma diferença clara naquilo que Jesus fala e naquilo que o profeta fala. O profeta diz: há um caminho. Jesus diz: vinde a mim, e é vindo a mim que vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O profeta manda procurar o caminho. Jesus não manda procurar o caminho, ele diz: o caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz, ele pode, o profeta Jeremias não podia dizer isso: vinde a mim. Mas o Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele diz: vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Então, meus irmãos, não há outro lugar
em que você possa encontrar descanso para a sua alma. Não há outro lugar. Os lugares mais maravilhosos deste mundo, eles podem promover algum tipo de descanso para o nosso físico, pode trazer um descanso para a nossa mente, e isso pode até iludir alguns de que acharam nesses lugares o descanso para as suas almas, mas não encontraram. Porque o descanso da nossa alma não está em lugares físicos. O descanso para a nossa alma está somente em Cristo Jesus. Só Ele é o caminho que pode nos levar ao Pai. Só Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, somente pela sua graça é que podemos ficar livres daquilo que ofende a Deus, daquilo que traz tristeza ao coração de Deus, aquilo que Israel estava fazendo, as idolatrias. Nós só podemos ser livres das idolatrias do nosso coração se nós estivermos firmados em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então nós hoje estamos há muitos séculos posteriores à história de Jeremias, mas vemos que a história se repete. O que Deus fez lá na época de Jeremias, Deus ainda está fazendo nos nossos dias, levantando os seus profetas, levantando os seus atalaias, apontando o seu caminho, apontando o lugar, apontando a direção que vai trazer descanso para a alma humana. Israel no passado disse: não andaremos, não ouviremos. Infelizmente, ainda há hoje pessoas que falam e trazem a mesma resposta: não ouviremos, não andaremos, não queremos saber desse caminho. Mas aqueles que atendem a palavra de Deus, aqueles que estão ouvindo o toque da trombeta de Deus, aqueles que estão se preparando para esse anúncio, aqueles que ouvem a Deus, esses estão encontrando hoje mesmo o descanso para as vossas almas. Amém, amém, meus irmãos? Quem pode dizer assim: eu já encontrei esse descanso, pastor, e eu quero permanecer nele, eu quero permanecer nele. Eu não quero que nada me tire desse descanso da minha alma. E esse descanso da nossa alma, meus irmãos, está no Senhor. Então a pregação desta noite, meus irmãos, é uma renovação desse convite de Deus. Eu diria que é um convite permanente, é um convite constante. Por que tem que ser um convite constante e permanente? Porque nós teimamos em sair desse caminho que traz descanso para a nossa alma. E é por isso que Deus constantemente está fazendo a sua palavra ser anunciada, para fazer com que o seu povo, os seus filhos, voltem a esse descanso da alma. E você que está nesse caminho, que te leva ao descanso da tua alma, não permitas que nada te tire dele. Você está no caminho que leva ao descanso da alma, mas paralelo a esse caminho, há atalhos, há caminhos diferentes, há gritos diferentes, há ofertas diferentes, mas nós devemos permanecer firme dizendo: é somente esse caminho, é somente por ele que eu vou encontrar descanso para a minha alma. Então vamos nos colocar de pé e vamos pedir isso ao Senhor, que Deus nos faça permanecer firmes no caminho dele, que Deus nos faça permanecer firmes ouvindo a palavra dele, que Deus nos faça permanecer firmes ouvindo e querendo sempre ouvir o conselho da palavra dele. Você ouviu a palavra do Senhor nesta noite, e você que está aqui nesta noite, que talvez estava com a sua alma desassossegada, vamos assim dizer, por preocupações, por agitações, por dúvidas, a palavra de Deus foi ministrada, o caminho foi mostrado. O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Dizer: Senhor, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou seguir a tua palavra,
eu vou seguir o conselho da tua palavra. Então feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai amado, a tua palavra foi anunciada, meu Deus. Nós vivemos num mundo agitado. Nós vivemos num mundo, ó Deus, em convulsão, Senhor. Nós vivemos num mundo perdido, Senhor, de pessoas perdidas, de pessoas que estão procurando descanso para as suas almas, em lugares que nunca encontrarão esse descanso, Senhor. Pessoas que estão buscando descanso para a alma, nos vícios. Pessoas que estão buscando descanso para a alma, nos prazeres carnais. Pessoas que estão buscando descanso para as almas em ideologias, Senhor, que este mundo oferece. Pessoas que estão buscando descanso para a alma, Senhor, ó Deus, na entrega aos prazeres deste mundo, Pai. E nós sabemos pela tua palavra que nenhum desses caminhos pode trazer o verdadeiro descanso. Mas nós sabemos pela tua palavra que foi pregada nesta noite, que foi anunciada nesta noite, a trombeta que tocou nesta noite, anuncia que o caminho é um só, Senhor, para encontrarmos o descanso para a alma. É ouvirmos a tua palavra e obedecermos, é ouvirmos o convite do Senhor. O próprio Senhor disse: e achareis descanso para as vossas almas. Quando vocês virem a mim, quando lançarem sobre mim os vossos fardos, os vossos pesos, as vossas preocupações, Senhor, e nós queremos fazer isto nesta noite. Cada um dos teus filhos e filhas que entrou aqui na tua casa, Senhor, trazendo dificuldades, trazendo pesos, trazendo tristezas, trazendo até mesmo certas angústias, Senhor, que estavam querendo tomar os seus corações, Senhor. Ó Deus, os teus filhos e filhas ouviram a tua palavra nesta noite. E a palavra é essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O teu povo veio, Pai. O teu povo se colocou aqui na tua casa. O teu povo ouviu a tua palavra. O teu povo não respondeu como Israel, dizendo: não escutaremos, não andaremos. Não, o teu povo quer sair daqui nesta noite disposto, dizendo: nós andaremos na tua palavra, nós escutaremos o conselho do Senhor. Por isso, meu Deus, que isso provoque, que isso promova, que isso faça acontecer no coração dos teus filhos esse refrigério da alma, esse descanso da alma. Por isso, meu Deus, eu oro para que nenhum dos teus filhos e filhas saiam daqui deste lugar com a alma agitada, com a alma preocupada, com a alma angustiada. Não, meu Pai, que todos possam sair daqui nesta noite dizendo: a minha alma está descansando, a minha alma está em paz, a minha alma está confiante, porque eu sei que o meu Deus já tomou sobre si os meus fardos, os meus pecados, as minhas angústias, as minhas preocupações. Ele já tomou sobre si. Por isso, Senhor, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome por isso, no nome santo de Jesus. E aqueles que sentem isso nos seus corações, dêem glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos fazer a oração final. E o meu desejo como pastor que pregou essa palavra aos irmãos é que você realmente esteja saindo daqui com a alma leve, com a alma refrigerada. Você ouviu a palavra de Deus. O Filho de Deus não é para ficar carregado, é para ficar carregando pesos desnecessários. Quando nós temos um Deus que está o tempo todo dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então que cada vida possa sair daqui nesta noite com a alma restaurada,
e aliviada pelo Senhor. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e especialmente porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Assim como o Senhor foi misericordioso com Israel, sempre anunciando, sempre chamando aquele povo de volta para si, assim também o Senhor tem feito com a sua igreja, com seus filhos. O Senhor tem nos chamado, culto após culto, a nos voltarmos para o Senhor. E a minha oração, Senhor, é que todos os teus filhos que estiveram aqui na tua casa, que todos aqueles que estiveram por essa transmissão, também possam ter a sua alma restaurada pelo poder da tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.